Isso é uma novidade que vem aí, é óbvio que o legislador tem que acompanhar a evolução social. E uma delas que a gente enxerga aqui é que o anteprojeto ele define o patrimônio digital como um conjunto de ativos intangíveis e imateriais, com conteúdo de valor econômico. Isso era algo que a gente não conseguia nem pensar antigamente, mas hoje é uma realidade. NFT, que são aquelas obras que valem só o token, né, a criptomoeda, a página, o perfil de Instagram, as conversas, essa memória, ela é um chamado patrimônio digital. O que vocês pensam disso e como tratá-lo? A pergunta é, o testamento resolve o problema? O sistema é riquíssimo, é bem interessante. O que é o patrimônio digital? Realmente, esse patrimônio intangível. Ele já existe há algum tempo. Por exemplo, o Bitcoin, criptomoeda. Isso é um patrimônio, não há dúvida alguma, que é um patrimônio, inclusive hoje tem que declarar no imposto de renda, paga imposto, já está previsto, não é? A criptomoeda é um patrimônio como um dólar, como moeda estrangeira, é um patrimônio que está lá no imposto de renda. Se tiver variação positiva na venda, paga imposto e naturalmente entra num processo de inventário. O problema é, bom, e se perdeu tal token, né? Se perdeu tal meio de acesso à criptomoeda. Aí é uma dificuldade, mas o patrimônio em si existe. Daí temos outros bens digitais? Temos. A história não é nova, a história é antiga. Lá fora já se discute bastante. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Bruce Willis ele tinha uma carteira dentro do celular dele, ele discutiu porque ele tinha comprado muitas músicas. E ele queria doar as músicas que ele tinha no seu celular, queria doar para a filha. Falaram, não, você não pode. Ele falou, mas eu comprei. Se eu comprei, eu não sou dono daquelas músicas que eu comprei para um telefone, eu sou titular dela, eu teria direito a passar. E daí veio essa discussão, bom, mas é dono do direito a acesso ou dono do permanente em condições de passar esse acesso para terceiros? E tem prevalecido, por exemplo, streaming, eu tenho acesso à informação, eu não tenho a titularidade sobre aquele material, mas eu tenho apenas o acesso. Hoje nós estamos nessa fase de acesso. Hoje em dia as pessoas alugam Netflix, não tem mais aqueles CDs, coleção de CD, DVD, nada disso, é direto no streaming. Bom, isso é um patrimônio digital? Nós temos algumas exclusões. Tem um NFT que foi colocado. NFT, o que é esse NFT, esse registro? É um registro para um patrimônio digital, para alguma coisa que está nesse patrimônio digital que passa a ter um valor. Então, uma fotografia. Um exemplo que nós temos lá de fora é a menina do incêndio. Não sei se vocês já viram. É uma fotografia que alguém fez o registro daquela fotografia digital como sendo dele, aquele registro. Olha, eu sou o dono desta foto, mas é uma foto que circula. Se vocês olharem aí no celular e colocarem a menina do incêndio, ela vai aparecer. Mas a pessoa fez um registro como sendo ele o titular, que era o dono da foto que tirou a foto. Ricardo, foi vendido por $500 mil. O direito àquela imagem, que todo mundo vê. Que é só ligar o computador e dar uma busca e ver. Isso é um patrimônio? Lógico que é um patrimônio. Se tem valor, se tem circulação e se tem como identificar quem é o dono, e por isso o registro, o NFT, que é uma forma de registrar, isso passa a ser então um patrimônio digital e passa a ser incorporado por uma eventual separação e também por um direito sucessório. Isso é, então, o que a gente fala de patrimônio digital. Já é assim? Eu já consigo colocar esse patrimônio na herança hoje. A diferença é que a proposta é que se tenha uma regulamentação. Para isso eu preciso saber, vale, tem um significado? É um pouco similar a uma obra de arte. Ou mesmo fotografia sem ser digital. Quanto vale o negativo? Eu fiz o inventário de 2 fotógrafos bem famosos. Quanto vale o negativo? E me surpreendeu que os originais, né, os negativos de determinadas fotos de um fotógrafo, depois a família publicou o livro, valem uma fortuna. Depende do quê? Depende se alguém paga. O jogador de futebol ele tem um card que tem NFT, tem um registro. Quanto vale um card, por exemplo, de um jogador famoso, do Neymar, dos jogadores da seleção? Isso tem um valor, mas qual é o valor? Depende de quem paga. Eles fizeram um leilão de um pedaço de bolo de casamento da princesa Diana. Agora, não faz muito tempo. Pagaram assim milhares de dólares pelo pedaço de bolo congelado do casamento da princesa Diana. Alguém pagou?
isso passa a ser um patrimônio. Então, você vai falar, patrimônio digital é objeto de herança? Como um pedaço de bolo da princesa, do casamento da princesa, também é um patrimônio. Se vocês comprarem, quero ver se vocês vão conseguir vender depois para alguém. Mas tem a questão das redes sociais. Aí, um perfil na rede social, um avatar de um jogo, isso é patrimônio? Sim, já é um patrimônio. Se eu tenho uma rede social monetarizada, que dá um retorno, a Dona Hermínia, por exemplo, o perfil dela está vivo até hoje, ele é renovado até hoje. A Juliette, do BBB, que deu os mais jovens aqui que lembram da Juliette. O perfil Juliette, que era o endereço nas redes sociais, no Instagram, ele foi comprado. E quem era, entre aspas, dono do perfil, ou o que tinha o conteúdo daquele perfil, era o perfil de um animal, era de um cachorro. E o tutor, então, do cachorro, não o dono, o tutor do cachorro abriu, e não é o único, abriu um perfil no Instagram para publicar alguma coisa na verdade devia ser uma cadela, né? E tinha o nome Juliette, daí a família descobriu, porque é importante nas redes sociais ter um nome só. Quando a pessoa é muito conhecida, ela é reconhecida pelo nome. E se vocês colocarem Juliette, aparecem vários nomes, né? Então, alguém comprou e pagou. Isso tem um significado econômico? Tem. Esta é uma discussão, ser dono, então, desse patrimônio digital. Informações que têm significado econômico. Uma discussão paralela é exatamente o direito moral, o direito personalíssimo daquele dono da conta. Então, posso ter acesso, a pessoa falece, eu posso ter acesso às mensagens trocadas, aquelas fotos que ele deixou. Então, eu tenho o lado patrimonial e tenho o lado pessoal, dos direitos personalíssimos. E aí tem restrição. E isso tudo, o propósito do Código, como outras leis, ele procura tratar desse assunto e separar o que é um direito patrimonial, isso passa aos herdeiros, e o que é um direito pessoal, daí a pessoa vai falar, olha, eu quero que libere o acesso às minhas redes sociais na minha falta, ou não quero que se tenha acesso às minhas redes sociais, às minhas mensagens trocadas. Eu permito que se utilize da minha imagem, numa inteligência artificial generativa, por exemplo, da Elis Regina. Todo mundo assistiu a propaganda Elis Regina com a Kombi. Ela pode proibir, a família pode proibir, a família tem esse direito, isso tudo passa a ser tratado, por exemplo, em testamento. Já tiveram os 2 testamentos que eu fiz de pessoas um pouco mais conhecidas nesse ambiente digital, e que eles colocaram, olha, um colocou, eu quero, eu autorizo, mediante a verificação dos meus familiares, dos meus herdeiros, dos meus filhos, eles vão ditar se é permitido ou não a exploração daquela forma, inclusive a imagem, e o outro falou, não quero de forma alguma ter a minha imagem reproduzida por inteligência artificial generativa. Colocou com todas as letras a vedação. Então, aí é outra questão. Daí nós fugimos do tema direito patrimonial, propriamente dito, quanto vale um significado econômico, e entramos nos direitos da personalidade, da pessoa permitir ou não acesso, por exemplo, à troca de mensagens, ou acesso a questões personalíssimas, né, a esse meio. Então, são 2 temas. E isso a proposta de reforma, ela trata. O que eu não gosto muito é que ele está colocando tudo isso no direito civil. Não é só direito civil. Não é só direito civil, tem inclusive questões de direito público. Tem proteção da criança e adolescente que está lá. Tem obrigações que se cria a qualquer empresa como consumidor. Então ele foge um pouquinho do ambiente de direito privado. Eu teria mais simpatia em tratar isso numa lei independente. E ele tem algumas, no meu entender, também falhas. Por exemplo, ele fala que a senha de uma rede social, de uma senha, por exemplo, celular, isso é um patrimônio digital. Não, no meu entender, isso não é o patrimônio, isto é a chave de acesso. E lá, inclusive, falar se transferir a senha, então eu dou a senha da minha rede social para o Ricardo, significa que eu estou deixando, entre aspas, como se fosse um testamento a ele? Não, isso é só uma chave de acesso. É a mesma coisa, eu entrego a chave do meu carro, eu vou escrever no testamento, olha, a chave do meu carro fica para o herdeiro X? Não, ou eu deixo o carro ou eu não deixo o carro. Então eu falo, a senha não é o patrimônio digital. O patrimônio digital ele é independente, a senha é o acesso, é a chave. Mas eles confundem, eles tratam senha como sendo patrimônio. Tem aí algumas questões.
Mas o tema é tratado, é um tema super atual, porque hoje nós temos essa discussão. O que fazer com as redes sociais, principalmente as monetarizadas, aí se vão, não vão para processo de inventário. Eu concordo que deveria ter uma lei específica para isso, porque é tudo muito subjetivo, são direitos intangíveis, pode ser tanta coisa, então eu acho que deveria mesmo ter uma lei específica, porque nós não entendemos bem o alcance disso tudo, o que é uma herança digital. E eu acho que essa lei vai demorar, ela vai ser subjetiva, porque o assunto é subjetivo. O direito é uma ciência maravilhosa, a gente não consegue aplicar, por isso que eu acho que a inteligência artificial não vai suprir os advogados, ela não vai pegar o lugar dos advogados. Então, ninguém tem capacidade 100% de deixar tudo previsto e legislado. A gente pode nortear o caminho que você tem que seguir, mas cada caso é um caso.